Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou Diana e quero compartilhar com vocês a história de como cheguei ao ponto de querer me divorciar após 8 anos de casamento. Casei-me aos 33 anos. Não era uma idade precoce para casar, e mais bem poderia dizer que me casei em uma idade tardia. É óbvio que as pessoas que se casam jovens sonham com uma vida matrimonial feliz. Eu, embora tenha me casado em uma idade mais tardia, estava tão cheia de sonhos e expectativas como aqueles que se casam jovens, esperando construir uma vida feliz ao lado do meu marido. Hoje, após 8 anos de casamento, estou à beira do divórcio. Embora tenha havido muitos momentos felizes durante esses 8 anos, olhando para trás, sinto que minha vida matrimonial não foi o que eu tinha desejado. Embora ainda não tenha assinado os papéis do divórcio nem tenha recebido a decisão do juiz, minha determinação de me divorciar é firme. Quero compartilhar com vocês como cheguei a essa decisão. Sei que alguns de vocês poderiam me aconselhar a reconsiderar, especialmente pelos meus filhos. Na verdade, me sinto muito culpada quando penso nos meus filhos. Mas, se há algo que poderia ser considerado sortudo, é que nossos filhos ainda são muito pequenos. Ambos estão na pré-escola. Por isso, acho que é melhor me separar do meu marido agora, quando as crianças ainda não estão muito conscientes da presença do pai. Assim, decidi manter firme minha determinação de me divorciar. Mas, sinceramente, me sinto tão sozinha nesta situação que preciso compartilhar minha história para encontrar apoio e encorajamento na minha decisão. Espero que, ao ouvir minha história, me deem a força que preciso. Então, aqui começa meu relato. Desde o início, vivíamos com os pais do meu marido. Embora eu não possa dizer que estava completamente de acordo, tive que seguir a insistência do meu marido de viver com seus pais. Tanto eu quanto meu marido já éramos bastante grandes, mas não estávamos em condições de comprar uma casa. Então, o argumento do meu marido de que devíamos viver com seus pais parecia razoável e nos mudamos para a casa dos pais dele. Eu já tinha antecipado que não seria fácil viver com meus sogros. Mas me casei acreditando que o amor poderia superar qualquer obstáculo. No início, tudo parecia estar bem. Eu e meu marido, embora não tivéssemos grandes rendas, tínhamos empregos estáveis e nos dávamos bem, então tivemos 2 lindos filhos, uma filha e um filho. Meu relacionamento com meu marido era bom, mas a convivência com meus sogros foi muito mais difícil do que eu esperava. Apesar das tensões, como não estávamos em condições de nos independermos, me esforcei para manter a paz e fazer com que nossa família funcionasse. Por outro lado, meu pai sempre foi meu maior apoio. Desde que minha mãe faleceu quando eu era criança, ele se dedicou a cuidar de mim e a me dar todo o seu amor. Apesar de ter perdido minha mãe em uma idade jovem, nunca considerou se casar novamente. Seu amor por minha mãe e por mim era tão grande que preferiu se dedicar a me criar bem e não buscou sua própria felicidade. Me criar e cuidar de mim foi sua maneira de encontrar consolo e felicidade. Por isso, meu pai era meu herói, minha rocha. Mesmo depois de me casar, ele continuava sendo meu refúgio. Como mencionei antes, embora a vida com meus sogros fosse difícil desde o início, eu podia suportá-la graças às sábias palavras de consolo de meu pai. Não importava quão difícil fosse meu dia, sempre encontrava consolo em suas palavras e em seu amor incondicional. 1 ano e meio atrás, nossa vida mudou drasticamente. Lembro claramente o dia em que meu pai teve que ser internado de urgência. Foi diagnosticado com câncer de fígado. Essa notícia foi um golpe devastador. Eu estava sozinha em casa quando recebi a ligação do hospital. Senti que o chão se abria sob meus pés. Corri para o hospital o mais rápido que pude, mas ver meu pai naquela condição foi devastador. Quando soube da doença do meu pai, não sabia o que fazer. A notícia me deixou paralisada, o mundo inteiro parecia desmoronar ao meu redor. Mas logo percebi que não podia deixar meu pai nas mãos de outros, éramos apenas ele e eu. Sabia que me sacrificar por ele era a coisa certa a fazer. Decidi ficar ao seu lado o máximo de tempo possível.
Deixei meu trabalho de professora para me dedicar completamente a cuidar dele. Queria dar-lhe todo o meu tempo, meu amor e meu apoio. Meu marido também sabia o quão especial era o relacionamento entre eu e meu pai. Eu tinha contado toda a nossa história familiar quando estávamos namorando, e ele até dizia que respeitava meu pai. Quando deixei meu trabalho de professora, tomei a decisão um pouco emocionalmente. Acreditava que meu marido entendia o que meu pai significava para mim, então deixei o trabalho sem dizer a ele antecipadamente. Disse-lhe que queria cuidar pessoalmente do meu pai até que ele falecesse, e por isso tinha deixado o trabalho. Mas, contrariamente às minhas expectativas, meu marido não me entendeu. Embora eu possa entender que ele ficou surpreso por eu ter deixado o trabalho, não mostrou nenhum interesse na saúde do meu pai nem tentou me consolar. Concentrou-se apenas no fato de que eu havia deixado o trabalho sem consultá-lo e me repreendeu por tomar essa decisão sozinha. Não posso dizer que agi completamente bem, mas a atitude do meu marido me decepcionou profundamente e me feriu no fundo do meu coração. Meu marido não entendia por que eu havia deixado o trabalho e decidido dedicar tanto tempo ao meu pai. Dizia que nossas finanças estavam em perigo e que se eu não estivesse em casa, nosso relacionamento também poderia sofrer. Eu nem tinha começado a cuidar do meu pai e ele já estava prevendo problemas no nosso relacionamento em vez de tentar fazer funcionar. Como podia ser assim? É essa a atitude que deve ter um marido? Embora no final nosso relacionamento tenha se deteriorado, considerando sua atitude desde o início, talvez fosse um resultado inevitável. Quanto teria sido melhor se ao menos ele tivesse dito que superaríamos essa situação difícil juntos? Além disso, ele sabia bem o quão importante era meu pai para mim. O que mais eu precisava dizer para ele entender o relacionamento tão especial que tínhamos? Ele havia sido tudo para mim desde que minha mãe faleceu, e não podia abandoná-lo no momento de necessidade. Meu marido, que deveria ter sido meu maior apoio, não me entendia. Nunca me disse uma palavra gentil durante todo esse tempo. Sentia que estava sozinha nesta luta, sem o apoio do meu parceiro. Meus sogros também começaram a mostrar seu descontentamento. A reação dos meus sogros foi como eu esperava, então não me surpreendeu muito. Minha sogra, especialmente, se queixava de ter que cuidar dos nossos filhos enquanto eu estava fora. Como podia ser tão igual ao seu filho? Não se preocupava com meu pai nem me consolava, apenas pensava nas dificuldades que enfrentaria enquanto eu estivesse fora cuidando do meu pai. E para piorar, tomou conta das nossas finanças, deixando-me sem controle sobre nosso dinheiro. Minha sogra pensava que, dado que eu passaria menos tempo em casa, fazia sentido que ela cuidasse da administração do lar. Embora eu considerasse essa desculpa ridícula, não podia me opor à decisão da minha sogra. Sentia-me presa e como uma estranha na minha própria casa, sem voz nem voto na minha própria vida. Esse período foi o mais difícil da minha vida. Eu passava dias e noites no hospital cuidando do meu pai, vendo como ele lutava contra a doença. Sentia-me impotente e abandonada. A única coisa que eu queria era aliviar sua dor, dar-lhe algum conforto. Mas a cada dia que passava, ele se enfraquecia mais, e eu me afundava no desespero. Cada vez que via meu pai perder forças, uma parte de mim se quebrava. Era como se meu coração se quebrasse um pouco mais a cada suspiro de dor que ele dava. Apesar de tudo, tentei me manter forte pelos meus filhos e pelo meu pai. Mas cada dia era uma luta constante. Sentia-me exausta, tanto física quanto emocionalmente. Meu marido saía cedo para trabalhar e voltava tarde, não mostrava empatia nem compreensão pela minha situação. Meus sogros também não faziam nada para melhorar as coisas. Era como se todo o peso do mundo estivesse sobre meus ombros. A solidão e a carga emocional que eu sentia eram esmagadoras, e eu me perguntava como poderia seguir em frente. Como disse antes, desde o início, vivíamos com eles e eu tinha que cuidar de quase tudo na casa. Trabalhava o dia todo como professora, e quando chegava em casa, tinha que fazer as tarefas domésticas, cuidar dos meus filhos e atender aos meus sogros. Sentia-me presa em um ciclo interminável de trabalho e responsabilidades.
Além disso, embora meu segundo filho seja muito querido por mim, nunca planejamos ter um segundo filho tão cedo, mas meus sogros insistiram que precisávamos de um filho homem. Assim, ter o segundo filho foi mais pelos desejos dos meus sogros do que pelos nossos próprios planos. Se o segundo filho também fosse uma menina, provavelmente me obrigariam a continuar tendo filhos até ter um menino. Meus sogros sempre foram um fardo na minha vida. Às vezes, sentia que estava em uma prisão, presa entre as paredes de responsabilidades e expectativas que pareciam não ter fim. Voltando ao tema principal, meu relacionamento com meu marido se deteriorou ainda mais quando tive que pedir ajuda financeira para os tratamentos do meu pai. Meu marido, como se já esperasse, disse que se perguntava por que eu não tinha pedido dinheiro antes. Eu lhe disse que, se ele esperava, poderia ter economizado algo para ajudar com as despesas médicas, mas ele respondeu que não tinha intenção de me dar dinheiro desde o início, então, por que teria economizado para isso? Dizia que eu era um fardo financeiro para a família. Embora eu não esperasse muito do meu marido, sua crueldade me surpreendeu. Meus sogros também se recusaram a ajudar, dizendo que era um desperdício de dinheiro, dado que meu pai estava gravemente doente. Fui obrigada a recorrer a agiotas, o que só piorou nossa situação financeira. Sempre que tinha que enfrentar os agiotas, sentia um nó no estômago, uma mistura de medo e vergonha que me consumia. A situação chegou a um ponto crítico quando minha sogra decidiu que não podia mais cuidar dos meus filhos. Um dia, simplesmente se foi, deixando-me sozinha em casa com as crianças, justamente quando meu pai estava prestes a passar por uma cirurgia importante. Senti um desespero absoluto. Não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo e me sentia impotente. Sentia que o mundo estava desmoronando ao meu redor e não havia nada que eu pudesse fazer para parar. A angústia e a impotência me consumiam, e eu me perguntava como a vida poderia ser tão injusta. Eu poderia ter levado meus filhos ao hospital, mas minha filha mais nova ficou doente com pneumonia, o que me obrigou a ficar em casa. Estava dividida entre meu dever de cuidar da minha filha e meu desejo de estar ao lado do meu pai no hospital. Aquela noite, chorei de desespero, sentindo que não podia cumprir nenhuma das minhas responsabilidades de maneira adequada. Sentia que estava falhando em todos os aspectos, que não era suficiente nem como mãe nem como filha. A dor e o desespero eram esmagadores. Recebi uma ligação do hospital no meio da noite. A condição do meu pai não tinha melhorado após a cirurgia. Ele estava em uma situação crítica. Minha sogra tinha saído de casa naquela tarde e não tinha voltado, e eu não podia deixar minha filha doente com meu sogro ou meu marido, pois não podiam cuidar dela adequadamente. Não tive outra escolha senão levar minha filha doente ao hospital. Corri para o hospital, mas quando cheguei, já era tarde demais. Meu pai tinha falecido. A dor e a culpa me invadiram. Sentia que não tinha feito o suficiente por ele. Todos os dias me atormentava a ideia de que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter estado mais presente. Informei meu marido sobre a morte do meu pai, e como meu pai tinha falecido, tinha uma pequena esperança de que desta vez meu marido, como marido, me consolasse de alguma forma. Mas meu marido desligou o telefone sem dizer muito. Pouco depois, ele chegou ao hospital. Pensei que, pelo menos, ele estava tentando fazer seu papel de genro vindo ao hospital. Mas quando chegou, a única coisa que fez foi me repreender pelos gastos médicos, dizendo que meu pai tinha morrido para não continuar gastando nosso dinheiro. Essas palavras foram a gota d'água. Sabia que não podia continuar com alguém que não tinha nenhum respeito nem compaixão. Sentia que meu coração se quebrava de novo, desta vez pela frieza e crueldade do meu marido. Não podia acreditar em quantas vezes a mesma pessoa podia me decepcionar. Depois da morte do meu pai, a tensão em casa atingiu níveis insustentáveis. Meus sogros continuaram a se mostrar insensíveis e meu marido se tornou ainda mais distante e cruel. Um dia, cheguei em casa e encontrei agiotas na nossa sala, exigindo o dinheiro que eu havia pedido emprestado para os tratamentos do meu pai. A vergonha e o medo que senti naquele momento eram indescritíveis. Minha sogra me acusou de ter trazido aqueles homens para nossa casa e de colocar nossa família em perigo.
Ela me bateu no rosto, e meu marido, em vez de me defender, fez o mesmo. Sei que não foi certo pedir dinheiro emprestado a agiotas, mas fui obrigada a fazê-lo devido à situação desesperadora em que me encontrava. Meus sogros e meu marido nunca tentaram me entender ou me apoiar. Minha sogra se apoderou das minhas contas e meu marido nunca tentou entender minha situação. Como pode uma família ser tão cruel? Eu me perguntava como cheguei a essa situação, como as pessoas que deveriam ter me apoiado se tornaram meus piores inimigos. Foi nesse momento que soube que não podia continuar vivendo assim. Decidi que deveria pôr fim ao meu casamento. Sentia que tinha chegado ao limite da minha resistência, que não podia suportar mais dor nem humilhação. Agora, enquanto estou em processo de divórcio, percebo que passei por muitas provações. Perdi meu pai, suportei a insensibilidade do meu marido e a crueldade dos meus sogros. Mas também aprendi a valorizar minha própria força e minha capacidade de amar. Através de toda essa dor, descobri uma força interior que não sabia que tinha. Aprendi que mereço ser feliz e estar cercada de pessoas que me valorizem e me respeitem. Esta é a minha história, uma história de amor, dor e resiliência. Espero que minha experiência possa servir de reflexão para outros. Não importa quão difícil seja a situação, sempre devemos lembrar nosso próprio valor e nunca permitir que os outros nos façam sentir menos. Obrigada por me ouvir. Sou Diana, e esta é a minha verdade. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!